Se você segue os vídeos deste canal aqui no YouTube, ou se você segue os nossos conteúdos nas nossas outras redes sociais, como no Instagram, no Facebook, você já deve estar cansado ou cansada de saber que LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados. Mas muitos laboratórios me questionam se esse proteção de dados se refere apenas aos dados dos pacientes ou funcionários do laboratório, ou se também se estende aos dados do próprio laboratório. A pergunta é: a LGPD também protege os dados da pessoa jurídica? Ou seja, a LGPD teria o poder de proteger os dados do seu laboratório enquanto empresa, como CNPJ, capital social, faturamento, contratos com parceiros. A LGPD conseguiria proteger esses dados? Você conseguiria usar a LGPD para não expor os dados do seu laboratório, os dados comerciais, corporativos do seu laboratório? E é isso que eu quero conversar com você hoje nesse vídeo, e é essa a resposta que eu quero te dar. Vamos lá? Solta a vinheta! Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao canal do Cardoso Freire Consultoria aqui no YouTube. Nós, do Cardoso Freire Consultoria, somos o primeiro e o único escritório do Brasil especializado em criar soluções jurídicas voltadas para laboratórios de análises clínicas de pequeno e médio porte. Atualmente nós trabalhamos em duas frentes. Nós adequamos os laboratórios de todo o Brasil à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e nós também trabalhamos com compliance em legislação trabalhista, ou seja, nós adequamos os laboratórios à legislação trabalhista para que eles evitem processos trabalhistas, para que eles evitem sanções administrativas em relação ao direito do trabalho e para que eles consigam ter uma equipe mais engajada e de alta performance. O meu nome é Estela, eu sou uma das fundadoras aqui do Cardoso Freire Consultoria, responsável pelo Departamento de Privacidade e Proteção de Dados, sou consultora em privacidade e proteção de dados, e como eu disse, hoje eu quero conversar com você sobre o fato da LGPD poder ou não poder proteger os dados do seu laboratório, os dados corporativos do seu laboratório. Antes da gente começar com tudo, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, para que você curtisse esse vídeo, para que você compartilhe esse vídeo depois que você assistir, e se você gostar, com seus funcionários, com seus amigos também donos de laboratório, com quem você achar que precisa e que merece ter esse tipo de conhecimento. Vamos espalhar o conhecimento aí para todo o Brasil para que o setor laboratorial cresça e cresça com segurança jurídica. Bom, então, para responder a pergunta se a LGPD teria o poder de proteger os dados da sua pessoa jurídica, do seu laboratório, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diferenciar, é entender o que são dados pessoais e dados corporativos, é assim que eu vou chamar, os dados referentes à pessoa jurídica. Então, dados pessoais são dados referentes a pessoas físicas, assim como eu, o Pedro que está aqui gravando, a Ágata que está aqui também, são dados referentes a pessoas naturais, a você, a seu vizinho, ao seu colega de trabalho. É o meu nome, o meu CPF, meu RG, meu e-mail, meu telefone, meus dados de saúde que o laboratório produz aí, né? Dados relacionados à saúde das pessoas. Então, são dados relacionados a pessoas físicas. E para fins de LGPD, mais especificamente, são considerados dados pessoais aqueles dados que conseguem identificar uma pessoa natural e viva. Então eu gosto sempre de fazer a brincadeirinha que eu vou fazer aqui com você. A Ágata é nova aqui, vamos ver, Ágata, se você vai acertar. Eu vou te falar os dados de alguém e você vai tentar descobrir de quem que é, tá? Ó, ele é homem, ele é negro, ele é alto e o último cargo relevante que ele teve foi ser presidente dos Estados Unidos. De quem é que eu tô falando?
Tá falando certinho, tô falando do Obama. Exatamente, então pro Obama, ser homem, negro, alto e o último cargo de emprego que ele teve, que foi ser presidente dos Estados Unidos, isso tudo são dados pessoais. Da mesma maneira aí no seu laboratório. Vamos pensar que o seu analista clínico chegou ali na recepção e quer saber o contato ou quer falar de uma paciente que esteve aí, mas ele não tem o ID da paciente, o registro dela, o nome, nem nada, mas ele fala assim com o recepcionista: ô João, quero o cadastro, quero acessar o cadastro de uma paciente que teve aqui. Ela fez o exame X, ela é loira, ela estava grávida e ela veio há tantas horas aqui, às 8 horas, coletar. E a partir desses dados, o João, seu recepcionista, consegue localizar o cadastro da paciente e assim identificá-la. Portanto, para essa paciente, os dados que o seu analista clínico mencionou são considerados dados pessoais para fins de LGPD. Ok, então em resumo, dados pessoais se referem a dados de pessoas físicas, pessoas naturais, de carne e osso, assim como eu, assim como você, como o Pedro, como a Ágata. E dados corporativos, que é o que eu estou chamando aqui, são dados relacionados a pessoas jurídicas, né? São dados relacionados ao seu laboratório, como, por exemplo, o seu CNPJ, o CNAE, capital social, o valor do último faturamento que vocês tiveram, o valor do lucro, né? Além disso, dados relacionados a segredos comerciais, a parcerias e fornecedores que vocês têm aí. Tudo quanto é dado relacionado ao seu laboratório, relacionado à sua pessoa jurídica, aqui nesse vídeo nós estamos chamando de dados corporativos. E a pergunta, como eu estou insistindo nesse vídeo, é: a LGPD protege esses dados corporativos ou apenas protege os dados dessas pessoas naturais, de pessoas físicas, assim como eu e assim como você? Para responder isso, a gente tem que ir lá no no artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E o que é que o artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados diz? Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, a primeira frase aí, as primeiras palavras são: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, ou seja, ela quer proteger, ela objetiva proteger os dados pessoais, que são dados de pessoas físicas, são dados, né, de pessoas naturais, assim como eu e assim como você. Então, num primeiro momento, né, e essa resposta é parcial, porque depois a gente vai ter uma leve exceção no final, então fica até o final para você acompanhar e entender em que situação a LGPD pode proteger os dados do seu laboratório, né? Mas num primeiro momento a minha resposta é um categórico não. A LGPD não protege os dados de pessoa jurídica. Ela está aí, a LGPD veio, foi publicada, foi posta, está em vigor para proteger os dados de pessoas físicas. Para o seu laboratório, isso quer dizer proteger os dados dos seus pacientes, proteger os dados dos seus funcionários, proteger os dados dos visitantes que vão aí no seu laboratório talvez fazer um orçamento, proteger os dados das pessoas que usam o site do seu laboratório, que navegam pelo site do seu laboratório. Então a LGPD está aí para proteger os dados de pessoas naturais. E aí, olhando para o mundo, a gente consegue ver algumas legislações em proteção de dados que além dos dados de pessoas naturais, também protege dados de pessoas jurídicas. Por exemplo, lá na União Europeia, na Europa, os países membros da União Europeia, eles seguem a GDPR, que é a LGPD deles lá, né? E a GDPR, ela diz que tem que ser protegido os dados de pessoas físicas, de pessoas naturais. É a lei global deles, por assim dizer. Mas alguns países membros da União Europeia, como a Itália, a Alemanha, a França, têm algumas leis próprias, têm algumas leis nacionais que também direcionam a proteção de dados
para os dados, para as informações de pessoas jurídicas em determinadas circunstâncias. Então, esses países estendem a proteção de dados também para pessoas jurídicas. Aqui na América Latina, a gente pode citar também a Colômbia e o Peru, que tem legislação em proteção de dados que aborda, que estende essa proteção aos dados de pessoas jurídicas em determinadas situações, em determinados contextos, né? Então, existe sim a legislação em proteção de dados aí pelo mundo, que protege dados não só de pessoas físicas, mas de pessoas jurídicas. Mas aqui no Brasil, a LGPD, como eu disse, ela é voltada apenas para proteger dados de pessoas físicas, que para o seu laboratório, na prática, quer dizer funcionário, paciente, usuário e tudo mais, né? Mas eu disse que essa é uma resposta parcial. Esse é um não parcial, né? Porque existe uma exceção. Então, ok, a gente chegou à conclusão que a LGPD protege dados de pessoas físicas. Mas isso não significa que a LGPD negligencia totalmente os dados de pessoas jurídicas, os dados do seu laboratório, por exemplo. Em alguns artigos da lei, ela considera e protege o que ela chama de segredos comerciais e segredos industriais. E o que são segredos comerciais e industriais? São aquelas informações que o seu laboratório tem e que fazem com que a sua empresa se destaque frente aos concorrentes. É, por exemplo, um processo que o seu laboratório faz aí, que ajuda a realizar um exame de maneira mais rápida. É um fornecedor estratégico que o seu laboratório tem aí, que fornece algum kit de reagente ou alguma matéria-prima para a realização dos exames a um valor menor, né? É um conhecimento que o seu laboratório tem e que outros concorrentes não têm, e por isso o seu laboratório se destaca no mercado. Um grande exemplo de segredo comercial e industrial que a gente tem é a fórmula da Coca-Cola. Ninguém sabe, é um segredo absoluto, é o mais famoso segredo industrial e comercial que existe, né? Ninguém sabe a fórmula da Coca-Cola e a Coca-Cola não é obrigada a falar a fórmula dela para ninguém, porque é o que diferencia ela dos concorrentes, né? Tanto é o que diferencia ela da Pepsi, por exemplo, que chega até perto, mas não consegue atingir o sabor da Coca-Cola. No caso da LGPD, em alguns momentos ela protege o segredo comercial e industrial do seu laboratório. Eu vou te dar 3 exemplos. O primeiro exemplo é em relação à transparência, ao dever de transparência que o seu laboratório tem em relação ao tratamento de dados que ele faz aí. A LGPD fala, deixa eu até olhar aqui o artigo certinho, no artigo 6º, inciso 6º, que o seu laboratório tem que informar para o titular de dados, para o paciente, para o funcionário, seja lá para quem for de quem for que os dados estejam sendo tratados, né? O seu laboratório tem que informar para essa pessoa como os dados dessa pessoa serão tratados. E aí ela coloca uma vírgula e escreve assim: observando o segredo comercial e industrial. Então, você tem que ter transparência em relação ao tratamento de dados aí realizado no seu laboratório, até o limite da observância do segredo industrial e comercial do seu laboratório. Se o seu laboratório começar a expor informações que o prejudiquem economicamente, que o prejudiquem frente a concorrentes, aí a LGPD fala: não, essas informações aqui não precisa. É até esse limite. Depois desse limite, esses dados estão protegidos. Outro exemplo, o artigo 9º, né? Fala que o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e tudo mais, né? E aí, no inciso 2º, o artigo fala assim: o titular de dados tem direito, né, a obter a informação sobre a forma e a duração do tratamento, como o tratamento está sendo realizado e por quanto tempo o tratamento está sendo realizado, vírgula, observando o segredo comercial e industrial. Então vamos supor que na questão do marketing do seu laboratório, você tem aí uma estratégia de marketing que trata esses dados dos seus pacientes, né, de uma maneira tal que o seu concorrente não sabe fazer. Né? Que você tem, por exemplo, uma estratégia de tráfego pago que
coloca o seu anúncio na tela dos seus pacientes, dos médicos e de sei lá quem, que o seu concorrente não sabe fazer. Então, na sua política de privacidade lá no seu site, você tem que falar para o seu paciente, olha, a gente usa os seus dados para realizar tráfego pago, e aí os seus dados vão ir para o Google Ads, para o Facebook Ads, seja lá para onde for, para a gente colocar o nosso anúncio na tela do seu celular. Mas você não precisa falar qual é a sua estratégia. Você não precisa falar que os interesses que você colocou lá no Google Ads ou no Facebook Ads são esses, ou que as palavras-chave que você determinou são aquelas, ou que você segmentou o público de maneira tal. Essas estratégias são segredos comerciais e industriais que não precisam ser revelados e que a LGPD protege. Outro exemplo, artigo 18. O titular de dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição, a portabilidade dos dados, né? Então, quando o titular, o paciente, chega aí no seu laboratório, por exemplo, e fala, olha, quero que esse exame seja enviado para o médico X, ou quero que o meu prontuário, que o meu histórico de exame seja enviado para o hospital Y. Você tem que fazer isso, você tem que fazer a portabilidade dos dados do seu paciente, né? E aí, ela coloca uma grande vírgula, a LGPD coloca uma grande vírgula depois disso e escreve: observado segredo comercial e industrial. Vamos supor que dentro dessa portabilidade dos dados você tem um software que você usa que você não quer revelar para ninguém, porque ele facilita aí a gestão de documentos do seu laboratório, e você não quer que seus concorrentes fiquem sabendo desse software, desse fornecedor estratégico. Então, o dado, né, o fato de que os dados estão armazenados nesse software pode ser restringido porque é um segredo comercial e industrial do seu laboratório. Aqui, dentro desses 3 exemplos, né, e existem muito mais citações dentro da LGPD que observam, né, e que resguardam o segredo comercial e industrial da empresa. O que eu quero dizer é o seguinte: a LGPD é voltada para proteger dados de pessoas físicas, pessoas naturais, seu paciente, seu funcionário, né, visitantes do seu laboratório, usuários do site, tudo mais. Mas ela não deixa os dados e as informações cruciais, ela não deixa os segredos comerciais e industriais do seu laboratório ao vento, ao léu, sem proteção nenhuma. Ela não negligencia isso, de forma que em muitas situações ela aponta que segredo industrial e comercial da empresa devem ser protegidos. Então, para fechar, vamos concluir o raciocínio aqui. A LGPD protege dados de pessoas jurídicas? A LGPD protege os dados corporativos do seu laboratório? A resposta é não. A LGPD, ela tem o objetivo claro e categórico de proteger os dados de pessoas físicas, ou seja, dos seus pacientes, dos seus funcionários e de qualquer outra pessoa física que por acaso o seu laboratório trate o dado. Mas, e aqui é um mas bem grande, né? Em vários momentos da LGPD, em vários artigos da lei, existe a observância do segredo comercial e industrial da empresa, do agente de tratamento de dados. Isso significa que a lei não negligencia totalmente os dados das pessoas jurídicas ou de qualquer outro agente de tratamento de dados. A lei observa esse limite, mas ela não está aí, não tem o objetivo de proteger esses dados. Ela apenas determina o limite da proteção dos dados das pessoas físicas, das pessoas naturais. Mas não se preocupe, porque para proteger os dados da pessoa jurídica, para proteger os dados do seu laboratório, nós temos aqui no Brasil inúmeras outras leis, como, por exemplo, a Lei de Propriedade Industrial, que além de proteger a marca do seu laboratório, consegue proteger patentes, consegue proteger também segredos comerciais e industriais. Além disso, a gente tem o Código Civil, e a partir dele você pode, nos seus contratos entre parceiros, né, instaurar
cláusulas, admitir cláusulas contratuais para proteção de alguns dados. Por exemplo, olha, eu estou fazendo a parceria com o software X, mas eu não quero que esse software divulgue a nossa parceria e eu também não quero ser obrigado a divulgar a parceria com ele. Então eu vou fazer uma cláusula de não divulgação dessa parceria, de não divulgação desse acordo. Ou então eu vou colocar uma cláusula no contrato de que o meu parceiro não pode divulgar os dados A, B, C e D do nosso acordo ou relacionados à minha empresa, ao meu laboratório. Então tem inúmeras outras saídas aqui no direito do Brasil para proteger os dados da sua empresa, para proteger os dados do seu laboratório, que não a LGPD. A LGPD é mais voltada para proteger os dados dos seus pacientes, para proteger os dados dos seus funcionários e de qualquer outro titular de dados aí que se relacione com o seu laboratório. Portanto, e por fim, usar a LGPD para não apresentar algum dado do seu laboratório, alguma informação do seu laboratório, pode ser válido se for para proteger segredo comercial e industrial em determinadas circunstâncias. Mas é preferível que o seu laboratório recorra a outras legislações mais apropriadas para isso. E aí, é óbvio, tem que estudar o caso, tem que recorrer a uma consultoria jurídica para verificar o que pode e o que não pode ser feito para construir uma solução, né, jurídica para o seu laboratório personalizada. E falando em soluções jurídicas personalizadas para laboratórios clínicos, eu quero que você se sinta super à vontade para recorrer ao Cardoso Freire Consultoria quando você precisar. Nós estamos aqui para ajudar o seu laboratório. Na descrição desse vídeo nós vamos deixar os nossos contatos, o nosso WhatsApp. Se você precisar adequar o seu laboratório à LGPD ou então adequar o seu laboratório às legislações trabalhistas ou qualquer outra situação jurídica que o seu laboratório esteja passando por aí, recorra a nós, nos chame, levante a mão que eu tenho certeza que um dos nossos consultores vai te atender com o maior prazer. Nós vamos fazer de tudo para poder te ajudar. Nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Até breve, até o próximo vídeo.